A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Cito a rua Frei Gaspar, 1652, no Parque São Vicente. Ali de frente à Smart Fit, muito fácil de chegar lá. Estamos com nossos cultos online, somente presencial no domingo à noite, a partir das 20 horas. Então, às quartas-feiras, sexta-feira e domingo pela manhã são cultos online. Quarta-feira, 20 horas, sexta-feira, 20 horas, doutrina, e no domingo pela manhã, às 10 horas, a escola bíblica dominical. Já está aí chegando nossos irmãos, sempre uma alegria vê-los acessando aqui para participar deste culto online, porque estamos aqui adorando a Deus, cada um nos seus lares, mas estamos no mesmo Espírito. Somos a Igreja Corpo do Senhor Jesus Cristo, todos unidos, todos no mesmo Espírito, para receber aqui a poderosa palavra do Senhor. E hoje nós temos aqui um tema para estar ministrando ao coração dos irmãos sobre o método da salvação. Está em Romanos capítulo 10, versículos 5 ao 15. Esse tema que nós vamos estar aqui participando, pregando, ministrando aos nossos corações. Aos nossos, porque eu também preciso da palavra do Senhor. Já está aí, pastora Jaci, irmã Luzimar, irmão Luiz, irmão Bete, nosso Socorrinho, irmão Lélio, nosso pastor padrão, Diácono Carlos, irmã Nádia. Vamos lá. A paz do Senhor para todos vocês. Sempre alegra o meu coração poder estar vendo os irmãos, né? Poder estar aqui distantes fisicamente, mas espiritualmente estamos juntos, juntinhos, ligados aqui para receber a poderosa palavra do Senhor. E vamos aguardar mais alguns instantes, reforçando aqui que domingo pela manhã, às 10 horas, escola dominical. Estamos já na lição 4, que vai falar de dons de poder, né? Dons de poder, ele envolve a fé, né? Dons de milagre, dons de cura, são dons de poder. Então é sobre esses dons que nós vamos estar aqui ministrando no domingo pela manhã, e é uma aula muito importante para estarmos aprendendo todo sobre este tema. Estamos aí, irmã Devanise também já chegou, irmã Devanise que faz os nossos banners aí, que Deus abençoe. Vamos lá, temos mais, cadê os irmãos? Irmão José também, ele está sempre presente nas lives. E temos mais, tá Socorrinho aí Socorrinho, tudo bem? Agora está em Praia Grande, né, Socorro? Mas vai continuar com a gente, né? Irmão Hélio, bênção de Deus, estamos aí vendo a finalização dessa situação, para que possamos também estar batizando os nossos irmãos. Tem 2 irmãos já para batizar, e creio que vai ter muito mais, que é o irmão Hélio e a irmã Devanise, né? Que serão batizados nas águas, né? Já são batizados espiritualmente, estão salvos, né? Fazem parte do corpo. Então, o batismo nas águas é só para eles testificar, né? Simbolismo daquilo que aconteceu quando eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Está aí Maria da Ajuda também, nossa irmã, a paz do Senhor. Então vamos estar já fazendo a leitura da palavra do Senhor, tá? Leitura da palavra do Senhor, que está em Romanos capítulo 10, versículos 5 ao 15. Capítulo 10, versículo 5
ao 15. O tema da pregação de hoje é o método da salvação. Diz assim a partir do versículo 5: Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas ou boas novas. Amém. Então está aí, título: o método da salvação. Glória a Deus. Paulo escreveu essa carta aos cristãos que estavam em Roma, lembrando que em Roma não havia lá vamos dizer, uma casa de culto ou uma igreja local. Isso não era permitido, tá? O Império Romano não deixaria. Eles se reuniam em casas, né? Se reuniam em casas. E ali havia uma mesclagem de crentes que vieram da parte dos gentios, como também dos judeus, da parte dos judeus. Então o apóstolo Paulo, sabendo de discordâncias, de algumas coisas que não estavam de acordo com o evangelho puro da graça do Senhor, ele escreve a carta para fazer algumas correções e também algumas orientações àqueles crentes que vieram dos judeus. E ele fala que Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, a lei escrita por Moisés, lógico, dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, ela não tinha o poder da justificação. Então a lei, ela não justificava. Porque pela lei, os sacrifícios cerimoniais que a lei determinava, leis cerimoniais, eles eram sacrifícios de animais. E o sangue de animais não expiava o pecado do velho homem, o pecado originário lá do Éden, de Adão. Então, a lei não tinha o poder da justificação, mas a lei conduzia o pecador à salvação eterna, conduzia o pecador a Cristo.
E eles se prendiam muito na lei, entendendo que a lei já justificava, que a lei já os salvava, fazia uma expiação, eles já seriam ali totalmente limpos de todo o pecado, mas não eram. A expiação que fazia no dia da expiação só removia os pecados veniais, não o pecado original. O pecado original, somente o sangue de Cristo é que pode remover. Somente o sangue de Cristo. E para ser purificado com esse sangue é necessário se entregar a Ele. Se entregar totalmente a Ele. Confessar que é um pecador e quer reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. Hoje, Jesus é o nosso Senhor, mas antes, quem era o nosso Senhor? Era o diabo. Mas hoje, como somos de Cristo, Jesus é o nosso Senhor. Mas o mundo em si, aquele que não tem Cristo, o seu Senhor, quer queira ou quer não queira, é o diabo. Quem não tem Cristo na sua vida, o seu Senhor é o diabo, tá? Não adianta dizer que não. Ou está com Cristo, ou está com o diabo. Não existe meio termo, tá? E Paulo, na continuação, ele fala, mas a justiça que é pela fé, diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Veja bem, o caminho da salvação, o caminho a Cristo, não é difícil nem complicado. Não é difícil nem complicado. E ele, para colocar em ordem ali muitas controvérsias a respeito da salvação, ele cita essa linguagem aqui, figurada, vamos dizer assim, que não é do céu, Cristo não vai descer do céu. E Cristo não vai sair do reino dos mortos. Mas como é que chegamos a Cristo? Ele queria dar a entender a eles. Como é que vamos fazer? Eles tinham dúvidas, mas não sabiam, e Paulo fala aqui. A palavra. Quem é a palavra? É Cristo. Quem é a palavra? É Cristo. Ele diz, a palavra, ela está perto de ti, ela está aqui. Essa palavra que eu prego, eu estou pregando a Cristo. E aquele que não tem Cristo ainda, não fique ofendido aí por eu dizer, e digo com toda a autoridade, se o teu Senhor não é Cristo, o teu Senhor é o diabo. Mas você pode reverter essa situação. Você pode passar para o lado de Cristo e rejeitar esse Senhor que está te levando para o caminho da perdição, que está te mantendo no reino das trevas e está te levando à perdição eterna. Então a decisão é da pessoa. Cristo não força ninguém, e nem eu vou estar aqui querendo forçar nada. Estou simplesmente falando o que é. O que é. Então a palavra, Jesus está perto de ti. Na tua boca,
está o poder de decisão. E no teu coração, o teu sentimento, porque no coração significa na tua mente, na tua alma, onde está o intelecto, onde está a vontade e as emoções, 3 atributos da alma. E a palavra que está junto de ti, Deus está falando, e Deus é Espírito. Ele fala pelo Espírito, para que a palavra venha ao teu intelecto, que aqui fala no teu coração, no teu sentimento, mexa com as tuas emoções. E aí também mova o teu poder, a tua vontade. A vontade está em você, de querer ou não querer. De querer ou não querer. E Paulo fala, essa é a palavra da fé que nós estamos pregando. Estamos pregando Cristo, que está junto de ti. E você com a tua boca tem o poder de decisão por você. Você não decide por ninguém, porque a salvação é individual. A salvação é você que decide, a tua salvação. E no teu coração, e a palavra mexe com o sentimento, porque no momento que a pessoa está atento à palavra, é a hora que o Espírito Santo está trabalhando. Porque quem convence não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o que acontecer através dessa mensagem, pessoas aí que venham se converter, venham se arrepender, a glória e a honra é para o Senhor Deus. É Ele que opera nesse processo. E Ele opera com docilidade, porque Ele não opera por força, nem por violência. Ele opera na consciência, para que a pessoa tome a sua decisão por livre arbítrio. Por livre arbítrio. A salvação não é realizada por obras, por aquilo que a pessoa faz. Os judeus tinham muito isso na sua mente, de estar dando esmolas, de estar ajudando. Tudo isso é muito bom, é meritório. Mas não para aquele que não tem Cristo na sua vida e acha que está aí fazendo doações, fazendo obras filantrópicas, está ajudando as pessoas, tudo isso é muito bom. Mas se não tem Cristo, isso aí não vai influenciar em nada na tua justificação, na tua salvação eterna. Porque isso aí, sem a salvação em Cristo, sem ser por Cristo, não tem valor nenhum no sentido de ganhar alguma oportunidade para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. E Deus, Ele opera em nossas vidas, como operou na vida do apóstolo Paulo. Deus nos dá o dom de pregar, o dom de anunciar, o dom de falar, o dom de testificar de Cristo. Tudo isso são responsabilidades de cada um de nós, como diz esta palavra, E esse dom exercido, através desta pregação, esse dom é exercido. Como muitos têm esse dom, o dom de, através da pregação, você está recebendo algo da parte de Deus. Você poderia estar recebendo aí a libertação, está recebendo a cura da tua alma, que está impregnada de pecado.
E a palavra que age como uma água, fazendo uma lavagem interior, lavando a alma. Essa é a verdadeira lavagem de alma. Então vai te tornando mais flexível. O endurecimento do coração, ele vai sendo tirado. E o coração começa a ficar amolecido. E você começa a se abrir para que o Espírito Santo possa operar e completar uma obra que Ele quer completar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo continua falando, a saber, se com a tua boca confessares. A confissão é necessária. E diz aqui, é com a boca, não adianta a pessoa estar aí, ou muitas vezes está com vergonha ou timidez, porque tem outras pessoas perto, né? Aí no teu lar pode ter pessoas da família que não são crentes, que são duras de coração, ou algum vizinho que você convidou aí, e ele quer tomar uma decisão, mas fica só no pensamento não vale. Sabe por que tem que ser com a boca para confessar? Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tem que ouvir que você está mudando de lado, que você está renunciando a Ele como Senhor da tua vida, e você está trocando de Senhor, está saindo do Senhor diabólico para entrar para o lado do Senhor que proporciona toda a salvação para o pecador. E tem que confessar também, de voz alta, tem que confessar aí, eu quero Jesus. Confessar ao Senhor Jesus. Você vai falar com Jesus, você não vai falar com alguém, você não vai falar comigo, você não vai falar com ninguém aí, você vai confessar ao Senhor Jesus Cristo e se entregar de corpo, alma e espírito para Ele, reconhecer que é um pecador, e diz aí em teu coração, crer, quando você chega ao ponto de crer, é porque através da palavra a tua fé se verbalizou, e quando a fé se verbaliza, você passa a crer, porque a fé é um substantivo e precisa de ação, e ação é um verbo, crer é um verbo. Então você verbalizou, a tua fé entrou em ação e você creu que Deus o ressuscitou, e tem que crer que Deus o ressuscitou, porque se não crer que Deus o ressuscitou, não vai acontecer nada. Você tem que crer que Ele ressuscitou, porque esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo corporeamente, porque Cristo ele foi deixado lá no túmulo, logo que Ele expirou, consumando a sua obra, o Espírito dele, que é Ele, já estava em atividade. Ele desceu às profundezas da terra e foi lá no céu pregar ao Espírito em prisão, e foi lá libertar, porque agora todos os que estavam ali confinados na condição de salvo do Antigo Testamento, todos eles, todos os personagens do Antigo Testamento, todos que conseguiram estar na condição de salvo, ali quando Cristo derramou o sangue dele fez a expiação do pecado de todos que estavam ali naquele lugar chamado Sênio de Abraão. E Cristo naquele momento os tirou dali o cativeiro, levou consigo o cativeiro, e ali já tinha um anjo para levar todos para a glória celestial, porque Cristo continuou, ele ainda ficou mais 40 dias para dar instruções aos seus discípulos. Então, esse mesmo poder que ressuscitou aqui foi o Espírito Santo, porque era a operação, era a prerrogativa do Espírito, aquela ressurreição no domingo, no terceiro dia,
quando essa ressurreição do corpo o transformou aqui, naquele momento, num corpo glorificado. Um corpo glorificado, integrado ao Espírito de Cristo. Então, Cristo é o único ser ainda que tem o corpo glorificado. Os que foram para a glória ainda não têm, só vão receber. Assim como nós, se estivermos vivos ou se já tivermos ido para a glória, quando ele vier buscar a igreja, então todos receberão esse corpo glorificado e seremos tal como ele é. Então, Cristo é o único que está com o corpo glorificado. Isso já aconteceu ali no domingo pela manhã, pelo poder do Espírito Santo. Esse poder que ressuscitou a Cristo é o poder que ressuscitou o nosso espírito que estava mortificado. O espírito do pecador que não tem Cristo, ele está morto, está como morto, porque não tem contato com Deus, não tem nenhum contato com Deus. Pode orar o Pai Nosso, pode rezar, pode fazer o que quiser, que não tem contato com Deus. Se não tiver Cristo, não tem contato com Deus. Então esse mesmo poder nos ressuscitou o nosso espírito. Foi quando nós nos convertemos ao Senhor, e aí tudo se aclarou na nossa vida. Quando houve a nossa ressurreição do Espírito. Por que houve a ressurreição? Porque o sangue de Cristo fez expiação pelo nosso pecado original, e nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. E a partir desse momento, o vazio saiu, a paz entrou, a alegria entrou, o pavor da morte saiu. Então muitas coisas aconteceram na nossa vida, e está acontecendo porque Cristo continua operando em nós através da sua palavra. Diz aqui: crendo que ressuscitou, serás salvo, serás liberto, visto que com o coração se crê para a justiça. Então você crê na justiça de Deus. Os judeus, eles tinham dificuldade nesse sentido, no sentido da justificação pela fé. Eles achavam que tinham que fazer outras coisas a mais, achavam que tinham ainda que fazer algumas obrigações das leis cerimoniais. E não, Paulo está falando, com o coração se crê para a justiça. Deus faz justiça. A justiça de Deus que ele faz é no momento que nós nos convertemos de verdade. Ele sabe quem se converte de verdade, que houve o ato da justificação. A justificação foi quando ele nos perdoou. Naquele momento o pecado da natureza adâmica já passou pelo processo da expiação, onde foi removido. Então, sendo removido, já entramos na condição de salvo, ganhamos a salvação. E ele diz: e com a boca, também não é com o pensamento não, tem que falar. Com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que falar para Cristo. Se você está aí nessa situação, o momento é esse. Eu faria uma pergunta: você que está nessa situação, eu creio que tem, não é só os irmãos que estão aparecendo aqui, eu sei que tem famílias, eu sei que tem amigos, eu sei que essa mensagem ela vai para muitos lugares, inclusive vai para o mundo todo, tá? Através das publicações que eu faço. Então, essa mensagem ela vai produzir efeitos salvíficos, e vai mostrar como tem que fazer. A pessoa pode estar até sozinha, sem ninguém, mas ela pode se ajoelhar e falar com a boca, confessar, aceitar Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo, como seu único suficiente Salvador. E com a boca se faz confissão. Você vai fazer confissão dos pecados, que você é um pecador, para que você possa alcançar
a salvação. E a salvação é a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E diz ainda, a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Não será confundido, porque a partir do momento que você creu e passou por todo o processo, foi justificado, passou por todo aquele processo, então você começa a entender as coisas de outra maneira. Você começa a ter uma lucidez. A luz entrou na tua vida e dissipou todas as trevas. Então você vai entendendo que houve uma transformação neste momento. Porque todo aquele que aceita Cristo de verdade, nesse momento há uma transformação notória pela própria pessoa. Então ela já não vai ter nenhum tipo de confusão. Pode vir um pensamento contrário, pode vir pessoas querer te induzir, como tentavam induzir lá os cristãos de Roma. Mas Paulo falava aqui, se você realmente aceitou, creu, não vai haver mais confusão com relação a isso, se você deve continuar servindo ainda nos cerimoniais ou não. Você vai saber que somente tem devoção a Cristo, que ele já realizou todo o que tinha que realizar, que a lei não realizava, mas Cristo pode realizar. Então não vai haver nenhuma confusão. E para aquele que aceita agora também, não vai ficar confundido, porque você vai sentir em você que a tua vida foi transformada. Louvado seja Deus. Ele diz, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invoca. Paulo está falando aqui também com relação ao judeu, porque eles se julgavam superiores, eles se julgavam algo a mais ainda, por serem da descendência de Abraão. Nós somos da descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão, só que a nacionalidade deles não perderam, mas a cidadania não é mais de judeu. A cidadania agora é igreja, porque somos cidadãos dos céus. Quando um judeu convertido se tornou igreja, o dia que ele for para o céu lá, ele não é reconhecido como judeu, é reconhecido como igreja. Não vai ter privilégio nenhum a mais do que os que eram gentios. É a mesma, está na mesma situação, é igreja, não tem mais nacionalidade. Agora ele tem a cidadania celestial, porque a própria Bíblia nos confirma isso. Somos cidadãos do céu. A nossa pátria não é mais aqui. A pátria desse judeu não é mais em Jerusalém. A pátria dele é no céu, porque ele é igreja. Então, como eu sempre falo, há 3 povos na terra: judeu, gentil e igreja. O judeu que passou para Cristo, ele é igreja, não é mais judeu. O gentil, o grego que passou para Cristo, ele não é mais grego, ele é igreja. E o nosso Senhor, ele é o Senhor de todos, tá? E rico, abençoador para todos os que o invocam nessa condição, não querendo achar que tem algum privilégio, que Paulo está falando. Não é porque tu veio judeu, agora tu é igreja. E o que era gentil pedir, invocar, ele vai estar na mesma situação que vocês, não tem mais privilégio nenhum. O único privilégio é que agora nós temos um Senhor e Senhor de todos. E quando invocar ao Senhor, ele não vai te privilegiar pelo fato de ser judeu. Paulo falando com eles, tá? Vocês vão estar na mesma proporção e na mesma igualdade. E assim somos nós. Não tem esse, porque está numa igreja bonita, um templo, que não é mais templo, eu chamo de templo, mas não tem mais templo. Templo somos nós.
Então não chame um local onde você vai de templo. Ah, vou lá no templo, vai nada. Templo é você. Se é que é. Templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos a glória da segunda casa está em nós. Porque a glória da segunda casa está em nós e ela é maior do que a primeira. Lá na primeira casa, que era o templo, Deus se manifestava de quando em quando, e quando ele aceitava o sacrifício. E agora, ele veio para a segunda casa dele, que somos nós, veio habitar em nós. E ele está sempre presente, não de quando em quando, a não ser que você se afaste dele. Glória a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí, ele diz, todo que invocar o nome do Senhor, em qualquer lugar, ele está dizendo, todo aquele, não está dando privilégio para ninguém, está colocando toda numa situação igualitária, que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que tem um porém. Ele dá uma continuidade. Mas como invocarão? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, aí já passa para a igreja a responsabilidade. Muita gente esquece do ID de Jesus. E o ID de Jesus, muita gente, eu tenho que ir lá para outro país. Não é nada disso. Jesus deu o ID para os seus apóstolos, para os seus seguidores, aí, seus discípulos, para propagar o Evangelho, não é isso? E muitos foram para vários lugares. Mas o ID de Jesus, se você ficar pensando que tem que ser enviado como missionário para outro lugar, está totalmente errado. O ID de Jesus, você pode cumprir ele dentro da tua casa. Eu estou cumprindo o ID de Jesus aqui dentro da minha casa, na igreja, por onde eu ando. Estou cumprindo o ID. É só você falar de Cristo, só você testificar de Cristo, quer dizer que precisa ser enviado. E aí tem uma desculpa. Não, Deus não vai aceitar essa desculpa. Quem esconde o seu testemunho está em falta com Deus. Em qualquer oportunidade, você tem que falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela produz fé. Ela produz fé. E quando você está falando, você está deixando o Espírito Santo te usar como instrumento dele. Porque o Espírito Santo, ele precisa daqueles que se dispõem a estar falando, testificando da sua palavra. Então essa é uma responsabilidade que o apóstolo Paulo deixou, não somente para os cristãos de Roma, mas também para todos nós, porque a palavra continua valendo. Ele diz, como pregarão se não forem enviados? Aí tem uma referência àquele tempo e ao nosso tempo, que foram muito enviados, mas não agora. No nosso tempo, lógico, é possível, quem tem condições de enviar para algum lugar, mas não é necessário achar que você lá no estrangeiro é que vai fazer missão. Em todo mundo, em todos os países, está cheio de ministério evangélico. Então você tem que se preocupar agora, que é uma situação de tempos, agora é uma situação do tempo atual, com as missões urbanas. Onde você está? Onde está a tua congregação? Ao redor, ao derredor, na circunvizinhança, tem muita alma para ser salva. E muita gente fica preocupada a estar somente, conformada somente estar em quatro paredes, né? Só que o Senhor nos tirou das quatro paredes, né? Nos tirou. Não saímos das quatro paredes? Tá? Agora vamos
está voltando devagar, mas ainda com restrição, mas todos nós saímos. Deixamos de pregar o Evangelho? Não. Estamos pregando. Eu creio que tem muitos irmãos aí levando, enviando as mensagens de salvação para muita gente. Eu tenho testemunho disso. E sei dos lugares onde está chegando. Então o ídolo do Senhor está sendo cumprido. A palavra de Deus está sendo pregada. Temos meios excelentes pelas redes sociais para estar pregando o Evangelho, mandando os estudos. Não somente meu, tem pastores sérios que também estão com essa visão. Não é todos, mas tem. Tá? Não é todos, mas tem. Então temos que identificar quem é e quem não é. Tá? Então, é uma responsabilidade nossa e tem surtido efeito. Eu creio que muita gente tem recebido o Evangelho e muita gente tem sido convertido através das mensagens que nós enviamos. E os irmãos, muitos que ficam aí, né, enviando figurinha, isso, aquilo, aquela coisa toda, mas não manda uma mensagem, não manda aquilo que é necessário. Deus está de olho no nosso comportamento. Você quer receber galardão? Faça obra conquistante, viu? Porque obra de feno, de madeira, de palha, essas vão ser queimadas diante do Senhor Jesus Cristo, lá no tribunal de Cristo ainda, no Bema, no tribunal de Cristo, não é ainda no céu celestial. Antes de ir para o céu celestial, vai passar por esse tribunal, vai apresentar. O que tu tem para apresentar para o Senhor? Hein? Isso se for salvo. Tem alguns que vão passar raspando, né? Mas o importante é que chegue lá, mas só que vai haver constrangimento? Vai haver. Mas quem apresentar obras, como diz, pedras preciosas, de ouro, de prata, são obras que você fez para o reino de Deus, você fez para Deus, e o nome dele foi glorificado, e você vai receber galardão. Louvado seja Deus. Conformosos são os pés. Sabe o que significa pés? Aí você olha para o teu pé, não é o teu pé. Pé significa conduta. Conformosos são a conduta dos que anunciam o Evangelho da paz. Deus olha a nossa conduta, tá? E quando você tem esse propósito, se conduz dessa maneira, anunciando o Evangelho, usando os meios que você tem disponível para fazer. Então você vai ter alegria, porque vai haver resultado. Muitas vezes você pode nem ver o resultado, mas o importante é que leve a mensagem. Que leve a mensagem. Eu não sei quantas vidas já foram salvas através da mensagem, não sei. Mas eu creio que muitas vidas foram salvas e reconciliadas, eu creio dessa maneira. Por isso que o Espírito Santo me mantém nessa disposição. E é uma disposição constante e motivadora que Deus traz ao meu coração. Alegres com novas e boas novas da salvação. Boas novas da salvação, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essas boas novas que levam o homem à paz, a ter paz com Deus. Porque quem não tem Deus na sua vida, quem não tem Cristo na sua vida, não tem paz. Ele usa de todos os meios para distrair-se, entretenimento, mas não tem paz. Mas quem tem paz, essa paz com o Senhor, esse não precisa de entretenimento, porque Cristo completa tudo na nossa vida. Amém. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Essa doutrina da palavra
palavra de Deus, não é doutrina do homem, não é doutrina para agredir, para machucar, para acusar, para estar aí apontando o dedo. Não, isso aí não é doutrina de Deus. Doutrina do homem é doutrina do diabo. Doutrina de Deus, ela está dentro da palavra, nas escrituras. Essa não machuca ninguém. Ninguém se machucou aí. Eu creio que todos aí, e muitos, estão glorificando o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Querido Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te bendigo e te louvo, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã, todos que estão aí presentes nesta transmissão. Todos somos Igreja Corpo. Igreja Corpo não tem placa. A nossa congregação tem lá uma placa, mas é só para identificação. Mas todos nós, independente de placa, de denominação, somos a tua Igreja Corpo. Estamos aqui no mesmo Espírito, recebendo a tua palavra, sendo orientado, instruído, edificado, fortalecido. E creio, Deus, que tu operaste. Creio que tu operaste grandes coisas, porque a tua palavra faz aquilo que te apraz e ela não volta vazia. Significa que os resultados ocorreram, resultados houveram, e se tendo os resultados que nós cremos que tiveram, tudo isso, Senhor, é para a glória e a honra do teu nome, e o teu nome tem sido glorificado, Senhor, glorificado por cada obra que tu faz nas nossas vidas. Nós te damos graça por tudo. Peço pela vida dos nossos irmãos e irmãs, guarde a cada um, proteja, Deus, o lar de cada um, a família de cada um. Fale, Senhor, mais profundamente aos corações daqueles que porventura venham ouvir ou que ouviram e não tomaram uma decisão, mas que venham tomar, Senhor. E tudo que acontecer é para a glória e a honra do teu nome. Amém. Glórias ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Domingo pela manhã, aula de número 4, né? Aula de número 4, lição 4, dons de poder. Dons de poder são dons da fé, dons de milagre, dons de cura. Então, nós vamos estar aqui ministrando uma aula tremendamente instrutiva, orientadora, que vamos aprender muito com isso. Esteja comigo, aguardo vocês, tá? 10 horas, já é para estar todo mundo ligadinho, né? 10 horas já deu para dormir bastante, tá bom? Então fica aí. E domingo à noite, o culto presencial lá na congregação, às 20 horas, presencial, as portas frontais estarão fechadas, só a lateral aberta, para ter um controle maior, né? Mas os irmãos que quiserem estar lá participando do culto presencial, já estão aí convidados, tá bom? Vai ser uma alegria poder estar revendo os irmãos presencialmente. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que quem não puder ir, vai ter a live da igreja, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.